O bate-papo na saúde de hoje é sobre os 40 anos do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS. Os sanitaristas Paulo Amarante e Ana Costa vão falar sobre a história de luta pelo pensamento crítico em saúde e também sobre o futuro do SEBS. O bate-papo está começando. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde. Muito obrigado, eu que agradeço meu nome e do SEBS. Paulo, 40 anos do SEBS. Queria começar esse bate-papo, né? Você contando pra gente como é que surgiu, como é que nasceu o SEBS, qual era a angústia de vocês sanitaristas naquela época, há 40 anos atrás. O SEBS nasceu em São Paulo, originalmente, a partir de alguns sanitaristas que tinham uma reflexão crítica sobre os caminhos da saúde na época, uma saúde altamente privatizada, altamente individualizada, especialística, hospitalar, né? Assim, então a ideia de que saúde era, na verdade, doença, era tratamento de doença. Esse tratamento era hospitalar predominantemente, não em comunitário, ligado hoje, por exemplo, assim, fala saúde da família, saúde no território. Essa era a situação. E, além disso, a privatização, o modelo levava a saúde a ter muitas distorções nesse processo. Então veio a ideia de criar um movimento, um sujeito coletivo, um grupo que pudesse refletir, trazer contribuições, pensar a política nacional de saúde. E como transmitir essas reflexões? A partir de uma publicação. Então veio simultaneamente a ideia de criar o Centro Brasileiro de Estudo de Saúde, que, como o Sérgio Aroca gostava de falar, a ideia de produzir um pensamento crítico no campo da saúde, uma reflexão crítica, e a ideia de criar uma revista chamada A Saúde em Debate, que existe até hoje. Então o SEBS está aí até hoje, e a Saúde em Debate até hoje, como referências fundamentais em todos os momentos, desde aquela época até hoje, como uma referência importante para pensar a saúde. E ali, naquele momento, foi plantada a semente da reforma sanitária? Foi plantada a semente da reforma sanitária, porque, então, esse contexto era um contexto de os últimos anos da ditadura. Começava-se a questionar o modelo econômico, o modelo político, autocrático. O SEBS teve um papel importante, não só na área da saúde, não só na área da reforma sanitária, mas toda a ideia da reforma de Estado. Até porque a reforma sanitária é uma das mais importantes reformas do Estado que teve aqui no Brasil. A ideia da reforma sanitária, a ideia de participação, de controle social, né? A ideia da descentralização. Então, todo o princípio do SUS, inclusive, que nasceu dentro do SEBS, o SEBS foi a entidade que apresentou formalmente a proposta do SUS à sociedade brasileira, né? O SUS, mais do que uma reforma do modelo assistencial de saúde, é uma reforma do Estado, da participação, do controle, da elaboração de orçamento, da gestão das políticas, e isso tudo inspirou, você vê o SUAS, a educação, a cultura, a segurança, a assistência social, todas elas foram influenciadas pela proposta da reforma sanitária brasileira. E como você disse, foi um momento difícil, né? O Brasil vivia uma ditadura. Como é que vocês lidavam na época, né, com essa repressão? Houve perseguição a vocês, sanitaristas? Houve muita perseguição, inclusive porque depois nós criamos, a partir do movimento da reforma sanitária, também no meu caso, o movimento da reforma psiquiátrica, que eu fui um dos fundadores, dentro do núcleo do SEBS. Dentro do SEBS nós criamos uma comissão de saúde mental. No mesmo dia que o Sérgio Aroca leu na Câmara dos Deputados a proposta do SUS, no documento A Questão Democrática na Área da Saúde, na sequência do Aroca eu li o documento da reforma psiquiátrica, falando do modelo manicomial, da segregação, do isolamento, da exclusão. E tudo isso era visto como simplesmente não uma reflexão de direitos,
de autonomia, da violência que se exercia. Tudo isso era entendido no contexto da ditadura como algo de esquerda e simplesmente isso, né? Que era algo que refletia uma ideologia de esquerda de pessoas que tinham um outro projeto que não humanizar, cuidar, tratar verdadeiramente das pessoas. Agora, o documento que você citou agora, a questão democrática da saúde, foi um momento marcante para o SEBS. Queria que você falasse um pouco desse documento. Foi a questão democrática na área da saúde. Eu sempre lembro isso, porque não foi assim, uma nova proposta de saúde, uma nova política, foi a questão democrática. Então, esse documento ele foi um marco, foi apresentado na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. A partir daí se começou um processo que deu origem ao desencadeamento, depois na Nova República, da convocação da 8ª Conferência Nacional de Saúde. As conferências eram momentos burocráticos de gestores mais importantes nacionais discutirem a saúde. A partir da 8ª Conferência, com Sérgio Aroca, ex-presidente do SEBS, um dos fundadores do SEBS, presidente da Fundação Oswaldo Cruz, convocar a conferência pensando num processo de participação, seguindo aqueles princípios que estavam no documento da questão democrática na área da saúde. Daí, então, o conceito de reforma sanitária reaparece e a ideia do SUS reaparece, não só como mera reestruturação da assistência, mas como todo um conjunto de organização, de formulação e acompanhamento, gestão das políticas públicas em saúde no Brasil. E o SUS pensado por vocês sanitaristas que fundaram o SEBS, esse SUS pensado por vocês, ele foi realmente refletido lá na Carta Constituinte? Ele foi refletido, ele não foi implantado. O que nós sabemos é que logo após, com o Collor, já houve uma investida contrária ao SUS, né? Uma tentativa de retroceder, por isso nós fizemos um movimento de o SUS é legal e todo o movimento. Depois tem que ser uma outra lei para, além da Lei 8080, ou 8142, para regulamentar o SUS, a participação social. E na prática nós tivemos muita dificuldade, porque de uma forma geral o Estado brasileiro não foi democratizado como se pensava que seria a partir da Constituinte. O Estado continua, de uma certa forma, engessado, dominado pelas elites, de uma maneira muito mais resistente do que se pensava. E nesses 40 anos, houve algum momento de repensar o papel do SEBS? Em algum momento, a continuidade desse projeto esteve ameaçada? Quase todos os dias, né? Eu acho que isso é um fator importante no SEBS. Porque a entidade, o movimento, o sujeito coletivo que não se pensa, não se autocritica, né, não se autoavalia, ele caduca. Então o SEBS, né, inclusive tem aquela charge histórica do Enfio, ele coloca todos os dirigentes, nós todos do SEBS, num divã só, que era a nossa reunião de segunda-feira, ele fala, segunda-feira, hora de falar da crise do SEBS. A gente sempre estava em crise, né? A crise, a ideia de crise é muito importante, ela vem de uma certa insatisfação, de uma certa insegurança e da necessidade de se repensar. Por isso o SEBS nunca teve cômodo, dizendo agora sim, nós estamos no governo bom, no Estado bom, com a política boa. Nós sempre estivemos em crise, porque sempre achamos que é importante poder fazer mais. Em 2006 foi um momento crítico, né, que você me contou aqui nos bastidores, né, foi quando a Sônia Fleury assumiu o SEBS. Quase fechou naquele momento? Foi 2005, foi o ano que nós chamamos da refundação do SEBS. Existia uma ideia de algumas pessoas que achavam que o SEBS, o SUS estava consolidado, ou estava em processo de consolidação, a reforma sanitária era aceita majoritariamente, todos os políticos diziam, apoiavam, faziam tudo, que o SEBS tinha cumprido o seu papel. Então foi quando nós recriamos uma diretoria, retomamos o SEBS, a revista deu um novo... Ele nunca acabou, mas nós, resistindo a essa ideia de acabar com o SEBS, refundamos, recriamos um movimento mais político,
retomando os núcleos estaduais, essa ideia de, então, hoje você tem núcleo do SEBS em várias cidades importantes, em várias capitais, em várias regiões, pessoas que se reúnem regularmente discutindo a especificidade local, mas também as políticas nacionais. Então o SEBS deu uma revigorada, revigorou a revista, as publicações, linhas editoriais, o site. Temos um site hoje que é um dos mais consultados, atualizado. No site você entra hoje e tem lá a política do dia, as questões que estão surgindo na grande imprensa, de uma maneira geral ligadas à área da saúde, com o canal SEBS, com depoimentos, com vídeo. Então, uma biblioteca, criamos uma biblioteca chamada Davi Capistrano, em homenagem ao nosso mentor e uma pessoa importante na nossa área, com todos os documentos, os livros disponíveis, os livros do Giovanni Berlinguer, que nós lançamos pela primeira vez aqui no Brasil, que foram base do pensamento da reforma sanitária, estão disponíveis gratuitamente, várias coleções, a Pensar em Saúde, que eu criei quando editou em homenagem ao Mário Testa, está tudo lá. E você acha que tem aí uma nova geração de sanitaristas que vão dar continuidade ao SEBS? Tem então. A ideia dos núcleos locais, né, é muito importante. A gente vê uma geração muito nova, e essa foi uma preocupação sempre nossa. A gente dizia que, eu estou há 40 anos no SEBS, que nós não queríamos que o SEBS transformasse num museu arqueológico, né? Um museu de dinossauros. Então é muito legal ver nos núcleos, fundamentalmente, a participação hoje de pessoas muito jovens, quadros novos, lideranças novas que estão levando o SEBS. Isso é confortador. E nesse momento hoje que o país está vivendo, você acha que essa nova geração ela vai ter esse mesmo fôlego e essa... Vai ter que ter, né? Tem que ter, né? Vai ter que ter, porque vai precisar de fôlego, pelo que está se anunciando aí de mudanças políticas, de pacotes econômicos, mudanças da Previdência, né, a PEC e tudo mais. Vai ter que ter uma geração de luta, mas tem, né? Vamos acreditar que essa geração vai poder, e foi importante o SEBS continuar vivo, bem vivo, para estar aí nesse momento. Tá certo, Paulo. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Parabéns pela essa sua história no SEBS, né, como um dos fundadores, e sua história na saúde pública também brasileira. Muito obrigado. O bate-papo na saúde vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco eu volto com Ana Costa, diretora do SEBS. O SEBS tem tido uma briga, uma ação política vigorosa, inclusive provocando que outras instâncias também se pronunciem. O Bate-Papo na Saúde está de volta. A conversa hoje é sobre os 40 anos do SEBS. E agora eu vou conversar com a Ana Costa. Ela é diretora do SEBS e foi ex-presidente também da instituição. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo. Para a gente é um prazer estar aqui celebrando os 40 anos e também conversando com vocês. No primeiro bloco eu conversei com o Paulo Amarante. Ele traçou um histórico do SEBS, ele contou como é que nasceu o SEBS. E agora eu queria conversar com você sobre a atualidade. Hoje, como é que está atuando o SEBS? Qual o papel do SEBS? Bom, o SEBS cresceu muito nos últimos anos a partir do movimento de refundação, criando quase 30 núcleos pelo Brasil afora, sejam núcleos municipais, estaduais. E esses núcleos têm renovado uma militância, um ativismo muito importante no SEBS e pelo direito à saúde, pela democracia. Alguns núcleos têm se destacado numa ação local de forma particular, como o núcleo da Bahia, o próprio núcleo do Rio de Janeiro, o núcleo de Minas, enfim, e diversos outros. Então, o SEBS hoje, além das atividades que a direção, a organização central implementa, os projetos e a revista e todo o conjunto de publicações que o SEBS tem,
ele também é vivo nos estados e nos municípios. E isso tem sido, de fato, a marca do SEBS nesse momento, né? Além disso, o SEBS tem tido um papel muito importante no Conselho Nacional de Saúde, onde a gente vem representando desde 3, 4 gestões anteriores, e a presença do SEBS, junto com outras entidades acadêmicas, tem marcado também uma presença, um lugar importante, já que contribui com posicionamentos políticos, com reflexões qualificadas sobre a conjuntura da saúde, e isso, de alguma forma, interfere muito como uma entidade formadora de opinião na área da saúde, na área do controle social, na área da luta pela saúde. Então, o SEBS tem estado muito vivo. Além disso, nós temos desenvolvido vários projetos, projetos que envolvem realização de cursos, produção de livros, de material eletrônico que possa ser socializado com todo o conjunto dos trabalhadores, dos estudantes e de quem quer entender um pouco mais sobre saúde, direito à saúde, dentro dessa perspectiva sebiana. Agora, você falou do Conselho Nacional de Saúde, né? Essa aproximação também do SEBS com o movimento social, com o controle social, também foi muito importante, né? Sem dúvida, não só com as pessoas que atuam no processo de controle social, mas também com outros movimentos sociais, como, por exemplo, o SEBS hoje tem uma parceria de colaboração permanente com o Grito dos Excluídos, que é um movimento muito importante e que tem se servido muito das teses do SEBS. Eu acho que isso é importante. O SEBS agora criou essa cultura de construção de teses, né? E essas teses têm orientado bastante, fundamentado muito outros movimentos sociais. Nós temos uma articulação também forte com o Mídia Ninja, com o Movimento Sem Terra, com o Movimento Sem Teto. Então, hoje o SEBS cada vez mais tem sido convocado por esses movimentos, a CUT, para levar o debate da saúde. Eu acho que esse é o papel do SEBS nesse momento, né? Além disso, a gente tem tido uma ação também junto ao Parlamento, sempre somos convocados no Congresso Nacional para levar as posições do SEBS nos assuntos polêmicos relacionados à saúde e que são tratados pelas audiências públicas ou mesmo na interlocução permanente com alguns deputados e congressistas que se interessam de uma forma verdadeira pelo SUS. Nesses 40 anos, então, o SEBS se consolidou como referência nesse pensamento crítico à saúde? Eu diria que o SEBS nunca abandonou esse papel, né? Essa é a marca do SEBS desde a sua criação e que nós perseguimos, né? O pensamento crítico a partir de um compromisso político, né? O pensamento crítico para a política, para a ação política. Acho que o SEBS tem essa vocação e se mantém e é consolidado, né? O SEBS é muito respeitado como entidade basilar do movimento da reforma sanitária e da própria construção do Sistema Único de Saúde, né? E essa característica do SEBS dá também uma liberdade, né, de posicionamento que nós nunca abrimos mão. E isso marca uma diferença nesse campo, né? E hoje o Brasil ele vive um momento complicado, né, crítico, né? Uma crise política, econômica, social. Nós temos aí a PEC 241, que agora é a PEC 55. Que está no Senado, né? Como é que o SEBS vem atuando em defesa do Sistema Único de Saúde? O SEBS, não só agora com essa pá de cal da 55/241, mas desde as iniciativas dos últimos 3 anos, tem sido muito tensionado a possibilidade de avançar o projeto constitucional da saúde, né? Desde a questão da entrada do capital estrangeiro, logo depois a obrigatoriedade dos planos privados de saúde para todos os empregados, com exceção do empregado doméstico, a própria regulamentação da emenda constitucional 29, é um conjunto, e agora com a 55, é um conjunto de iniciativas que tem sacrificado e comprometido substantivamente a possibilidade do SUS universal, do SUS integral, tal como foi proposto pela Constituição,
né? E o SEBS tem tido uma briga, uma ação política vigorosa, inclusive provocando que outras instâncias também se pronunciem, enfrentando debates importantes, não é, que mostram e produzindo conhecimento, né, e produzindo informação, se posicionando. Eu acho que o SEBS tem cumprido um papel muito importante. Agora, uma coisa que é importante é que o SEBS está lançando agora, nos próximos dias, um conjunto de entrevistas que nós estamos organizando no formato de um seminário virtual, e esse seminário, ele vai, a intenção dele é possibilitar fundamentação, levar a fundamentação para o debate dos movimentos sociais. Então, nós temos um bloco de análise de conjuntura muito consistente, com pelo menos 7, 8 atores do cenário nacional, que vai de Guilherme Boulos a José Geraldo a Jair Nilson Paim, analisando a conjuntura nacional e a conjuntura setorial, né? Nós temos um outro bloco que é relacionado com o que fazer. Eu acho que esse momento político, nós precisamos de buscar alternativas. Nós estamos muito impactados com tudo o que está acontecendo. O Brasil está sendo vítima, não é, de uma situação política constrangedora, sem saída. Acho que há um impacto muito grande, não é, que desmobilizou forças do campo progressista e da esquerda, e acho que nós já estamos atrasados em encontrar saídas, alternativas, né? E alguns grupos já começam a discutir alternativas, né? E precisamos de contribuir para isso. O SEBS pretende contribuir nesse momento, buscando alternativas não só para a democracia, não é? Mas particularmente para o setor. E isso o SEBS tem tido uma preocupação de trazer elementos, não é? Que possam não sufocar o nosso sistema único de saúde, mas fortalecê-lo, né? E o SEBS, você falou dos núcleos regionais agora, né, que é muito importante, até para a renovação dessa instituição. O SEBS, nessa história de 40 anos, ele chegou a ocupar espaços políticos mesmo com cargos, né? Entrou na política para poder defender o SUS, todas as questões que você acabou de falar agora para a gente? O movimento da reforma sanitária, do qual o SEBS é uma entidade basilar, ele tem uma característica muito própria, que é exatamente esse trânsito que sempre tivemos, né, entre a academia, entre a militância e a própria ação pública, a ação institucional dentro dos órgãos de saúde, né? Ex-presidente do SEBS se tornou ministro, né? O Temporão é ex-presidente do SEBS, né? Todos nós, de alguma forma, já passamos por cargo público, nós da minha geração, né? Já passamos por diversos órgãos públicos e cargos públicos, enfim. Essa foi uma estratégia que nós usamos e que operou muito bem, porque ao ocupar esses lugares, mesmo com a consciência de que aquele não é um lugar da liberdade que o SEBS nos permite, você leva ali para dentro conteúdos e propostas que nós gestamos no interior do SEBS, né? E o SEBS vai lançar agora uma publicação, né, o SEBS contando vai 40 lançar anos, um né? livro maravilhoso dos 40 anos, né, que é a Memória do Futuro, SEBS 40 anos, e também esse seminário virtual que também acabei de mencionar, que fazem parte os dois lançamentos da celebração dos nossos 40 anos. E agora nesse movimento também de não vou falar renovação, mas continuidade desse trabalho, né? Com essa nova geração de sanitaristas. Também, né? É renovação, porque a esses núcleos, nesse momento do SEBS, não só tem uma juventude muito
inteligente, ativa, com formas inovadas e renovadas de fazer política, mas também tem esse crescimento recente do SEBS, essa refundação, ela também mobilizou uma geração intermediária que já tinha outrora tido alguma participação no SEBS e que também voltou a se entusiasmar pela entidade, né? E nós temos os nossos simpósios, né? Que inclusive o Paulo Amarante foi um dos criadores que insistiu muito na importância da realização dos nossos simpósios. Ele acontece a cada 2 anos, é o simpósio que debate, o conjunto do SEBS debate com convidados e produz as nossas teses que iluminam as gestões e o debate do SEBS por 2 anos, nos 2 anos subsequentes. Tá certo, Ana Costa. Muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Parabéns pela sua história no SEBS e parabéns também pela instituição que contribui para a construção do Sistema Único de Saúde. Eu levo ao conjunto do SEBS esses parabéns. Esses parabéns cabem a todos nós. Muito obrigada pela oportunidade e viva o SEBS. Tá certo, Ana. O bate-papo na saúde vai ficar por aqui. A gente se vê num próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!